Seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica no Lar, como nós carinhosamente chamamos, a nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós levamos a Escola Bíblica até a tua casa, tá? E hoje a aula sobre escatologia, ou sobre o final dos tempos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o arrebatamento, tá bom? Um abraço a todos que estão chegando aí conosco, Deus abençoe também meu pastor Leandro Marques, um abraço para ti, querido, que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá para a nossa escola bíblica. Como sempre, na nossa escola bíblica, nós também acabamos respondendo muitas perguntas daquilo que fazem para nós, porque a intenção da escola bíblica é, com certeza, estar respondendo perguntas, né? Estar tirando dúvidas a respeito daquilo que é ministrado, a respeito daquilo que é apresentado aos amados, tá bom? Então eu vou estar aqui trazendo o assunto, tá bom? E conforme você for tendo dúvida, você vai então aí fazendo o seu comentário no final desse estudo bíblico. Eu vou mandar um abraço para todos que participaram conosco e também já tirando dúvida aqui ao vivo, juntamente com os amados, tá bom? Eu vou colocar o tema aqui para todos os que chegarem, eles estarem atentos sobre aquilo que nós estamos estudando, tá? O tema de hoje, arrebatamento. O tema de hoje, arrebatamento. Tá, legal. Mas o pessoal que está chegando aqui, tá? Eles poderem estar atentos sobre o que nós estamos estudando. Então, já deixei o tema aí logo acima, tá bom? Para tirar a dúvida de todas as pessoas, né? Para que a gente possa estar aí, então, participando da nossa escola bíblica, participando do nosso estudo bíblico, tá bom? Hoje eu criei um cenário aqui específico para isso, né? Mas, enfim, esse vídeo também estará sendo gravado, tá bom? E editado para que eles possam estar aí sendo ministrado nos nossos canais, tá bom? Deus abençoe a Jéssica Trigo, a Maria, né? Maria Antônia, tá aí também. Deus abençoe, um abraço para ti em nome de Jesus, tá bom? E bom dia, shalom, abraço para todos. E vamos para o nosso estudo bíblico então? Vamos para a nossa escola bíblica, como eu comentei, deixa seu recado, tá bom? Deixa aí seu joinha, deixa seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos, que nós vamos começar o nosso estudo bíblico hoje, tema sobre arrebatamento da igreja. Então, seja bem-vindo à nossa escola bíblica, seja bem-vindo à nossa escola bíblica no lar, onde nós transportamos a escola bíblica até a tua casa. E hoje, assunto sobre arrebatamento, hoje é um tema interessante, também esse assunto tem trazido dúvida no coração de muitas pessoas. Hoje, na medida do possível, nós estaremos tirando algumas dúvidas a respeito daquilo que as pessoas elas têm na sua mente, no seu coração, quando se fala a respeito de arrebatamento, tá bom? Lembrando que essa aula tem duração de 1 hora, porém, se nós entendermos que há necessidade de estender esse tema arrebatamento para outras aulas, nós também vamos fazer assim, tá bom? Vamos lá então, vamos dar início à nossa escola? Simbora. Então, a palavra do Senhor nos fala e nos mostra, eu quero deixar esse texto aqui de início, quando fala a respeito de arrebatamento da igreja, principalmente na carta aos Coríntios, capítulo 15. Esse estudo aqui de Coríntios diz que de uma forma de repente, diz que uma forma assim muito rápida, nós seremos arrebatados, nós seremos tirados desse mundo, seremos tirados da face da terra aqui do lugar onde nós vivemos. Mas de repente algumas pessoas podem comentar, pastor, mas arrebatamento, vamos a princípio, o que significa arrebatamento? A palavra em si, arrebatamento, significa tirado com força, ou tirado com violência, com intrepidez, com rapidez, né? Isso é princípio de arrebatamento. Então, quando nós falamos em arrebatamento, nós falamos justamente nisso. Nenhum povo que vai, segundo a sua crença em Cristo Jesus, segundo a sua crença no seu Deus, vai ser tirado da igreja, vai ser tirado do convívio, né, em que habita ali, em que permanece, né, para um tempo e para um outro mundo, né, totalmente diferenciado. Tempo da eternidade e um mundo espiritual, né, como o Senhor Jesus ele foi preparar para cada um de nós, como Ele mesmo promete no Evangelho de João, capítulo de número 14, tá? Então nós vamos aqui para o nosso texto.
e para o nosso estudo bíblico. Então, como eu comentei, a Bíblia diz que no momento, ou seja, no abrir e fechar de olhos, então imagine alguém piscando os olhos. Então, no abrir e no fechar de olhos, ao som de uma espécie de uma trombeta, porque a trombeta, ela soará e os mortos, eles ressuscitarão, ou seja, eles serão ressuscitados de uma forma incorruptível e nós seremos transformados. Quando nós falamos em mortos, nós não falamos simplesmente em todas as pessoas que morreram, de forma nenhuma, mas aqueles que morreram em Cristo, morreram esperando justamente esse momento. Na época de Paulo, por exemplo, o próprio Paulo já falava a respeito disso, de algo tão próximo assim, que ele acreditava até mesmo ser no tempo dele. Mas isso não foi no tempo de Paulo, mas sim está aí previsto, nós acreditamos, nós esperamos também que isso seja, claro, nos nossos tempos. Mas nós entendemos que a vinda do Senhor Jesus, nós entendemos, querido, que esse procedimento, esse tempo de vinda do Senhor Jesus é algo que está muito próximo mesmo. Então, nós cremos que muito breve o Senhor Jesus virá, nós cremos que muito breve a igreja sairá desse mundo, a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Nós cremos que muitas coisas estarão acontecendo, como já estudamos aí em outras aulas, peste, praga, a corrupção e tantas coisas assim têm acontecido nos nossos tempos e até mesmo tem se falado a respeito de um só governo, né? Tem se falado muito a respeito de um só sistema, de uma só moeda, tem se falado sobre isso, tá? E até mesmo se fala aí em paz, né? Tratado de paz, e esse aí talvez seja aí o princípio mesmo. Mas olha só, o que nós aprendemos, querido, quando se fala a respeito de arrebatamento? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 52 e versículo 53. Se você tem a sua Bíblia, você tem toda a liberdade de abrir, tá bom? Em 1 Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ali, direcionada à igreja de Coríntios, claro que também serve aí para os nossos dias, tá bom? Versículos de número 52 e versículo de número 53, tá? E está escrito as seguintes palavras: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos ressuscitados. Ou seja, nós entendemos aqui, né, que está falando a respeito de dois grupos de pessoas, ou seja, pessoas que são mortas, morreram esperando em Cristo Jesus, mas fala também a respeito de um outro grupo de pessoas. Que outro grupo de pessoas? Vai aí o versículo para você. Que outro grupo de pessoas? O grupo de pessoas que ficou vivo. Então, o arrebatamento ali dos mortos, que soará a trombeta, né? Mas também arrebatamento daqueles que estão vivos ainda em Cristo Jesus, né? E que ouvirão não o soar da trombeta, mas o ressoar da trombeta. Então, imagine, a trombeta ela vai soar em dois tempos, né? Primeiro tempo para os mortos e o segundo tempo. Imagine a trombeta tocando em dois tempos. Tutu, primeiro toque para os mortos, eles ressuscitarão. Segundo toque já aí para aqueles que estão vivos ainda, né? Mas esperando também em Cristo Jesus. E nós nos ajuntaremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares, tá bom? A palavra do Senhor nos dá eu uso a expressão deixa, né? A palavra do Senhor nos dá várias deixas, né? Vários toques, nos dá várias dicas de como será tudo isso, de como tudo isso vai acontecer, tá? E ela nos mostra exatamente como nós acabamos de falar, no abrir e fechar de olhos. Mas no versículo 53 diz assim: pois, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, tá? É o que eu vou ler agora. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, tá? Eu vou também estar colocando aqui para você, tá? Para facilitar, para que você esteja acompanhando as mesmas referências, tá? Que a gente está lendo. Mas você pode aí colocar, de repente, uma opinião, uma sugestão.
É uma escola bíblica, tá? Não é porque nós estamos online que nós perdemos de dar essa liberdade para você, tá? Estamos aí dando essa liberdade para vocês, pode colocar teu comentário e também, de repente, uma pergunta que você queira, tá? Assim diz a palavra do Senhor. E deixa eu continuar aqui com o meu estudo bíblico, você pode se achegando, você pode fazer o seu comentário e nós vamos lá para o nosso estudo. Como nós falamos, querido, como nós comentamos, então nós entendemos que, como assim diz a palavra do Senhor, muitas pessoas elas acreditam que, embora ainda pequenos, Deus ele é todo poderoso, quando o Senhor ele voltar, ele nos transformará no abrir e fechar de olhos, assim, sabe? E assim, sabe, o pecador ele vai se transformar em puro? Não, de forma nenhuma. O pecador, aquele que vive na prática do pecado, olha só, nós somos pequenos, fracos, frágeis, ali na nossa limitação, humanamente falando, tá? Mas aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela não consegue largar do pecado, ela, infelizmente, ela não vai ser reconhecida nesse arrebatamento onde os anjos do Senhor, eles vão fazer essa colheita, tá? As pessoas que estão com Cristo Jesus, muitos têm uma facilidade muito grande de desprender de todas as coisas, mas muitos lutam contra o pecado, é diferente. A pessoa que vive na prática do pecado, isso é algo comum para ela, do que alguém que luta contra, alguém que tenta e busca o tempo todo se desviar e às vezes acaba tropeçando, mas tenta o tempo todo ali e luta para isso, para se desgrudar ali do pecado, sabe? E então é uma diferença muito grande a questão da intenção, né? É como, por exemplo, tem pessoas que ela acaba praticando o pecado ou pratica às vezes algo assim ilícito, ela se entristece muito dentro de si. É o Espírito Santo realmente fazendo a obra. E você vê que não é uma prática da pessoa, mas quando a pessoa ela simplesmente faz, e isso parece que é algo assim tão comum, é diferente, é algo totalmente diferente. Alguém que já vive nisso, né? Já vive nessa prática, então para essa pessoa não tem diferença nenhuma. É algo assim muito comum, tá? Então há uma diferença muito grande, com certeza, e isso tudo é colocado aí, né, ao pé da letra e à risca, tá bom? Então tá. Então vamos continuar aqui no nosso estudo bíblico, nesse comentário que eu separei aqui para você. Então a palavra do Senhor, ela diz assim que isso será no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. E como pode se explicar isso, por exemplo, querido? Abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Então nós entendemos que isso é tudo assim muito rápido. Imagine, por exemplo, alguém piscando. Imagine, por exemplo, alguém abrindo e fechando os olhos. Então é algo assim muito rápido. Não estou falando alguém que abre os olhos e fecha assim, por exemplo, num momento de sono, sabe, aquele momento de sonolência. Eu não digo isso, mas alguém assim que simplesmente pisca e sem perceber até mesmo, assim, exatamente assim, será o arrebatamento da igreja do Senhor. Ou seja, não abrir, não piscar de olhos, aquela coisa natural, pá, piscou. É como se Jesus já estivesse voltado. Então não dá para pensar, sabe, em outras coisas, não dá para pensar de forma nenhuma. Mas é algo tão rápido que até mesmo muitas pessoas, elas vão infelizmente acabar sendo pegas por isso. E a palavra do Senhor usa a expressão de como uma espécie de um ladrão na noite. Imagine você. Por que um ladrão na noite? Porque não está dizendo que aquele que vai arrebatar vai ser como um ladrão na noite, mas a maneira com que será feita. Significa que a maneira com que as pessoas não estão esperando. Sabe, é um momento que nós, igreja, estamos aguardando, mas nós também não podemos ficar dispersos. Por que, pastor, você fala a respeito disso? Porque a noite ela chega, né, vou puxar aqui um pouquinho mais para trás, a noite ela chega, né, e o sono ele vem, né, e às vezes a gente imagina que a gente vai vencer o sono, não é assim? Você não é assim? Você não imagina que às vezes você vai vencer o sono? Eu estou com sono, mas eu tenho controle sobre ele, né? Eu não vou dormir não. Não é assim que a pessoa pensa?
e ela acha que ela vai vencer o sono. Na verdade, não é, às vezes o sono vence ela, né? Então, é um risco assim, muito grande que todos nós corremos, e nós estamos vivendo em um tempo de sonolência, estamos vivendo em um tempo onde a própria igreja está sendo provada, né? E ela precisa ser aprovada. A igreja está sendo provada, mas ela precisa ser aprovada. A igreja está passando por um processo de comodismo, e essa pandemia veio justamente para alicerçar esse comodismo, para trazer essa base do comodismo, como quem diz assim, você pode fazer na tua casa, tá? E aí eu preciso também entrar na palavra de Deus que está escrito que há um tempo para todas as coisas. Há tempo para estarmos em casa e há tempo para nós sairmos da nossa casa. Igreja, acorda, acorda igreja, não é tempo de nós ficarmos na nossa casa, é tempo de nós adorarmos a Deus. Existem pessoas, existem cristãos sendo perseguidos, morando em containers, para não serem mortos, por serem adoradores do nome de Jesus. Igreja, acorda. Existem cristãos sendo perseguidos e cultuam aí em cavernas, cultuam em túneis, sabe? Cultuam aí escondidos, mas cultuam no meio do mato para não serem mortos, porque adoram. O crime deles é adorar a Deus, o crime deles é serem cristãos. E hoje nós estamos aqui na nossa casa, aquecidos, estamos aqui, queridos, confortáveis, não queremos sair do nosso conforto para ir adorar ao nome de Jesus. Querido, que vergonha, sabe? Então, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos um conforto muito grande, um comodismo muito grande da igreja dos nossos dias, sabe? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele realmente possa, sabe, nos aceitar e que Ele realmente possa nos receber, querido. Então, nós estamos vivendo em um tempo, estamos vivendo aqui em uma época, né, em que o Senhor Jesus, ele vai vir, porque o comodismo já entrou na mente e no coração de muitas pessoas. O comodismo já entrou, o conforto já entrou, e não é a mesma coisa. As pessoas não sentem a mesma coisa nas casas, elas têm a informação, mas elas não recebem da mesma forma essa unção que é ministrada nesse lugar. E é por isso que nós, por esses dias, acabamos suspendendo nossa transmissão de culto, né? Suspendemos transmissão de culto de quinta, sábado, domingo, nós simplesmente suspendemos, tá? E não estamos transmitindo nossos cultos nesses dias. E por quê, pastor? Para tirar as pessoas do comodismo, para realmente aquela águia que, quando sabe que o filhote está na hora de voar, mas ele não quer voar, ele quer ficar ali no comodismo, o que a águia faz? Ela vai tirando ali o conforto do seu ninho e vai sobrando só os espinhos. E a águia, chega uma hora, ela se sente tão irritada, a águia filhote, né, que ela vai ter que voar mesmo. Então, ela vai ter que dar o primeiro voo, porque aquela cama ali, aquele ninho está irritando, está incomodando muito, está espetando ela. Então, nós estamos espetando justamente dessa forma, tá bom? Então, nós não estaremos transmitindo nossos cultos por enquanto. O máximo que estaremos fazendo é gravando. Dias depois estaremos postando, mas transmissão dos cultos, a princípio, não estaremos, para provocar você a vir à igreja, para incomodar você, para tirar você da tua casa, do teu lar, tá bom? Então, hoje nós estaremos tendo culto aí às 20 para 7, estaremos nosso culto aí. Então, sai da tua casa e venha adorar ao Senhor juntamente conosco, tá bom? Venha sentir o aquecimento, se aqueça pelo Espírito Santo de Deus, venha sentir a presença de Deus mais aqui na casa do Senhor, nós te convidamos, tá bom, querido? Então, voltando aqui, então, no nosso estudo bíblico, então será num abrir e fechar de olhos, ou seja, será algo muito rápido, extremamente rápido. Não dá tempo de dizer assim, Senhor, eu estou arrependido, não dá tempo de dizer assim, Senhor, eu vou me acertar aqui, vou acertar as contas com alguns que ficou para trás, que ficou pendente, não vai dar tempo. É muito rápido mesmo. O Senhor disse, olha, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui o Senhor Jesus, claro, falando, em Apocalipse também, no capítulo 22, versículo de número 12, é que ele diz essas coisas. Aqui o Senhor Jesus falando para aqueles que são cristãos, tá? Isso o Senhor Jesus tratando para os seus. Para os cristãos ele diz que ele vem cedo. Por que ele está falando assim, vem cedo? Porque muitas vezes nós clamamos devido à o nosso desespero, aquela angústia de viver em um mundo pecador, em um mundo
corrupto, um mundo que muitas vezes tenta nos sugar e muitas vezes tenta nos levar para si, um mundo que muitas vezes tenta manchar as nossas vestes, as vestes da noiva, com uma mancha do pecado, com a mancha do adultério, com a mancha da prostituição, com a mancha ali da fornicação, com a mancha muitas vezes da corrupção, com a mancha da mentira, do erro, do engano, enfim, querido, da ilusão. Um mundo que muitas vezes tenta nos manchar de muitas formas. Então, nós entendemos, querido, que assim como diz a palavra do Senhor, que nós clamamos, os justos clamam pela vinda do Senhor Jesus, os justos clamam, os justos, os que são cristãos, eles anseiam pela vinda de Jesus. Os que são cristãos, querido, eles estão desesperados ali, esperando Jesus, sabe? Os que são cristãos, eles estão ali desesperados, ansiando pela volta do Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido, que nós sejamos justamente esses que anseiam pela volta do Senhor, né? Nós que sejamos esses realmente que anseiam ali desesperadamente pela vinda de Jesus. Agora, e se Jesus, querido, ele voltar exatamente hoje, será que nós estamos preparados aí para essa volta? Será que nós nos preparamos, né? Então o Senhor disse assim, olha, que Ele vai vir, Jesus vai vir para retribuir segundo, a cada um segundo a sua obra. Ou seja, aqueles que trabalharam para o reino de Deus, aqueles que trabalharam ali para a obra de Deus, você que é um obreiro da casa do Senhor, você que é um obreiro, sabe, você que é um pastor, você que é um evangelista, você que é um diácono, você que é alguém que trabalha aí na obra social, você é alguém que ajuda de alguma forma a obra do Senhor, você que é um dizimista, você que é um ofertante, você que mantém missionários na obra do Senhor, você que cuida da casa de Deus, você que limpa a casa do Senhor, você que evangeliza, você que está aí no dia a dia falando da palavra de Deus, ajudando com mantimentos, com alimentos, enfim, de alguma forma, você contribui para que a obra de Deus ela seja mantida aqui na terra. Você que de alguma forma, querido, contribui para que a obra do Senhor permaneça e ela cresça. Então, o Senhor Jesus ele vai vir e vai retribuir você. É isso que está dizendo esse versículo. Segundo, conforme aquilo que você fez, ou seja, de uma maneira justa, né? De uma maneira justa, assim como nós nunca conhecemos, porque no mundo que nós vivemos, nós não conhecemos o que é justiça, nós não sabemos exatamente o que é isso. E nós entendemos também que o Senhor, ele vai separar todas as coisas, tá bom? Assim como está escrito, ele vai separar as cabras dos bodes, ele vai separar o joio do trigo, tá bom? Ele vai separar todas as coisas, mas é necessário que nós estejamos na condição, né, de trigo, né, para que nós venhamos realmente a ser abençoados pelo Senhor, para que nós venhamos realmente a ser arrebatados, nós sermos levados aí, para que nós venhamos a ser aceitos pelo Senhor. Então, ali com Deus, quem trabalha, ele vai ser purificado, ele vai receber aí um corpo transformado e ele vai ser abençoado, ele vai ser retribuído no dia do Senhor, ele vai receber a recompensa daquilo que ele fez, tá? E às vezes a pessoa ela fala e ela comenta ali no seu momento de desespero, né? Eu trabalho para o Senhor, eu fiz tanta coisa para Deus já, ninguém reconhece, ninguém entende, eu faço, mas ninguém faz para mim. Eu trabalho, mas ninguém... Querido, eu sou pastor há 25 anos, desde o ano de 2000, desde o ano de 99, eu fui apresentado na convenção do ministério, olha só. Desde então auxiliando e desde 2010 pastoreando. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe, querido, com essa questão. Eu sei que é difícil falar assim. Eu faço. As pessoas elas não entendem, não compreendem, não correspondem. Irmãos, a gente aqui vive num mundo de insensibilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, faça, não deixe de fazer. É como eu, por exemplo, eu trabalho aqui há tanto tempo e não tenho uma retribuição diretamente, mas eu não posso olhar diretamente para isso. Eu preciso olhar para as coisas positivas, para aquilo que eu sei que vai acontecer na minha vida. Eu sei que um dia eu vou ser recompensado. E isso para mim precisa ser o suficiente. Eu sei que um dia eu vou entender que isso vai valer a pena. Eu sei que um dia eu vou ser retribuído pelo Senhor. Eu sei que um dia tudo isso vai se encaixar de uma forma em que eu vou entender, olha, foi importante, valeu a pena,
isso foi muito bom, sabe? Me ajudou muito. Eu preciso entender, querido, que isso um dia vai ser recompensado e isso vai ser por toda a eternidade. Não a recompensa de um pagamento no final do mês, eu não estou falando disso. O pagamento no final do mês a pessoa gasta, honra os compromissos, daqui a pouco não tem mais nada. Eu estou falando de uma recompensa eterna, de uma recompensa que você vai receber e você sempre vai ter ela com você. Porque assim como Deus é eterno, também a recompensa de Deus também ela vai ser eterna. Então, querido, nunca canse de fazer para o Senhor, nunca cesse de fazer para o Senhor, porque Deus é aquele que é rico, sabe, em misericórdia, Ele é rico em bondade e Ele vai te recompensar. Eu vou ler com você, olha só, está escrito em João, Evangelho de João, capítulo de número 16, eu vou compartilhar o versículo com você, tá? Evangelho de João, capítulo de número 16, eu vou colocar aqui para você, tá? Bom, eu ia colocar para você, né? O YouTube, ele não aceita, né? Muitas informações, mas enfim. Evangelho de João, eu vou ler aqui para você, tá bom? Capítulo de número 16. Às vezes, transmitir pelo YouTube, eu gosto, eu prefiro mais, mas às vezes a gente encontra algumas restrições, né? Versículos muito longos, por exemplo, textos muito longos, textos eu não consigo compartilhar. No Facebook eu já tenho essa facilidade. Bom, mas enfim, vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 16, eu vou ler para você o que está escrito assim, no versículo de número 12 e 13, diz assim. Bom, eu vou ler aqui diretamente na Bíblia, tá? João capítulo 16, né? Versículo de número... Vou ler o primeiro versículo de número 12, aí eu compartilho com você, tá bom? Aí eu coloco então o versículo de número 13, tá? E ele diz assim, versículo de número 12. Tenho ainda, deixa eu tirar aqui da frente. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem, ou vocês não suportam, ou vocês não podem suportar ouvir agora. Ou seja, então nós entendemos, já vou para o próximo versículo, então nós entendemos que os discípulos, mesmo estando com Jesus, algumas coisas, eles não tinham condição, né? Eles não tinham ali capacidade, não tinham estrutura para estar ouvindo, né? Devido porque muitas coisas que Jesus falou, muitas coisas elas são fortes, né? E muitas coisas nós entendemos também que Jesus ele foi ali meio que preparando e programando os discípulos, né? Para tudo aquilo que iria acontecer. Mas está escrito assim, versículo 13, próximo versículo do capítulo 16 do Evangelho de João. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, então nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que capacitaria os discípulos, né, que se tornariam apóstolos logo após. Então o Espírito da verdade, o Espírito Santo é aquele que capacitaria, aquele que daria estrutura para que os discípulos puderem realmente suportar todas as coisas. Então, o Espírito Santo de Deus, nós entendemos que a partir do momento que se aposta da pessoa, que realmente passa a habitar na vida da pessoa, é realmente esse que nós entendemos através da Bíblia Sagrada, é esse que realmente reveste, né, e dá ali todo o suporte, toda a estrutura para que a pessoa possa tanto passar pelas aflições, como a pessoa também ela possa ali entender e compreender que muitas coisas são necessárias porque o Senhor disse na sua palavra, tá bom? Então, o Senhor Jesus sempre nos alertando aí sobre as coisas que elas sobreviriam no final dos tempos. Aqui nós falando a respeito do arrebatamento, tá bom? E então, eu quero ler com você também no capítulo 12 do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, Evangelho de João, mesmo Evangelho, capítulo de número 12, versículo de número 47. Irmãos, de repente você vê a gente pegando alguns versículos assim aleatórios, você pode pensar assim, pastor, como é que você consegue encontrar o mesmo assunto na Bíblia, sabe, assim de forma aleatória? Você pega aqui, você pega ali, mas está falando sobre o mesmo assunto. Poxa, que interessante, como é que você consegue fazer essas coisas? No nosso curso de teologia, que nós estamos ministrando toda terça-feira, 8 horas da noite, esse sim nós transmitimos,
também via YouTube, nós estudamos sobre hermenêutica. Então, a hermenêutica é justamente isso, tá? E também nós estamos estudando sobre esse estudo que ele faz ali essa junção de assuntos. Ele junta assuntos, sabe, da Bíblia. Esse estudo que nós estamos ministrando, esse curso que estamos ministrando, nós estamos ensinando justamente essas coisas, tá? Quando nós falamos sobre o mesmo assunto, ali de uma maneira organizada, né, sobre a teologia, isso se chama teologia, nós organizamos esse assunto, né, a teologia sistemática, nós organizamos o assunto, juntamos todos esses assuntos, né, e ali, claro, precisamos utilizar a hermenêutica, né, para dar o sentido nas coisas, tópico, aliás, texto com texto, juntamos ali o assunto para trazer um sentido e trazemos para você. Mas eu te convido, tá? A palavra do Senhor, ela nos mostra, tá? Sobre isso. Então, terça-feira, 8 horas da noite, você está convidada para o nosso curso de teologia, tá? Então, só que eu quero ler também o versículo anterior do Evangelho de João, aqui no versículo de número, eu falei, Mateus, João, né? Perdão, eu falei Evangelho de João, né? No capítulo de número 12, eu vou ler para você, eu falei versículo de número 47, mas eu quero ler para você primeiro o versículo 46, que está escrito assim, um assunto bem interessante que Jesus ele falou assim, olha, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha só, então Jesus ele veio como luz para que as pessoas sintam esse reflexo dessa luz, né, através de Cristo Jesus, e elas não permaneçam em trevas, ou seja, elas tenham realmente ali a luz de Cristo como referência para as suas vidas, como base para as suas vidas. Olha só o que Jesus veio dizendo, olha só o que Jesus veio falando, isso é muito importante, isso é muito, muito importante mesmo, tá? E aí então agora eu quero trazer para você aquele versículo que nós comentamos no capítulo de número 47 do Evangelho de João, aí no mesmo capítulo 12, tá? Capítulo 12 de João, no versículo de número 47, tá? Eu estou só colocando os versículos bíblicos aqui para mostrar para você onde eu estou lendo, porque de repente você quer acompanhar, mas você ali, pastor, eu não tenho dificuldade na Bíblia. Ótimo, então enquanto você vai buscando habilidades na Bíblia, então acompanha aí os versículos que estamos postando, tá? Para que você possa ter, então, um pouco mais de afinidade. Bom, aliás, acompanhar as leituras mesmo assim. Bom, mas está escrito assim, Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, esse julgar de Jesus, ele está falando a respeito de um julgamento condenatório. Não está falando simplesmente de um julgar no sentido de eu julgar as coisas, se elas são certas ou se elas são erradas. Por exemplo, eu estou com a caneta vermelha aqui na minha frente, eu julgo se eu escrever com a caneta vermelha é bom ou não. O julgamento é o fazer separação, né? Mas ele não está falando simplesmente desse tipo de julgamento. O julgamento de saber se é bom ou não, sabe? O julgamento de saber se é certo ou errado. Ele está falando de julgamento condenatório. Pastor, como é que você sabe? Bom, eu poderia ir muito além, mas só de eu ler o versículo de baixo aqui, o próximo versículo, porque ele diz assim, no versículo 48, onde ele diz assim, olha só, vou ler para você o versículo 48. Ele está falando aqui a respeito de julgamento, e ele veio fazendo o julgamento, ele veio dizendo que é certo e que é errado, mas ele não veio condenando, claro que não. Ele diz assim, versículo 48, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, né? Ou seja, há um juiz para quem me rejeita, ou seja, para quem rejeita a mim, tem um juiz para eles, né? Para quem não aceita as minhas palavras, tem um juiz para essa pessoa. Olha só, a própria palavra que proferi o condenará no último dia, como quem disse. O que eu estou falando agora vai ser o que vai condenar as pessoas que me rejeitam, que rejeitam a minha palavra. Então, o que nós entendemos, meu irmão? O que nós entendemos, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando, que toda pessoa que rejeita a palavra de Deus, ela entra em processo de condenação. Pastor, como é que pode ser isso? Sim, é o mesmo sentido
que nós sempre falamos, a palavra dos dois sentidos, que nós podemos transformar ela, por exemplo, para aquele que rejeita, Jesus já falou, né, que há condenação. Agora, por exemplo, eu vou trazer para você aquilo que não há condenação. Olha, eu coloquei para você agora, que está escrito assim em Romanos, um versículo muito conhecido, do capítulo de número 8, no versículo de número 1, está escrito assim: portanto, agora já não há mais condenação, ou já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós entendemos que a pessoa que realmente aceita aquilo, a pessoa que está em Cristo Jesus, ela aceita o Evangelho, ela aceita a correção do Senhor, ela aceita a palavra de Deus, ela diz sim para Cristo, não há condenação para ela, ou seja, ela já é como que tivesse morrido para o mundo, mesmo ela lutando contra a velha vida, mesmo ela lutando contra o pecado, o Senhor, Ele julga a mente, as intenções do coração do homem, Ele esquadrinha a mente e os corações dos homens. É aquilo que eu estou dizendo para muitos, como nós falamos a respeito do desejo de vir à igreja. A intenção do coração. Claro que quando há uma lei que penaliza, que um monte de coisas assim, embora mesmo assim nós precisamos nos sacrificar pelo Evangelho, ainda assim, mas embora, bom, vamos lá, vamos jogar um pano quente nisso aí. Agora, por exemplo, na liberdade que nós temos hoje, querido, de cultuar o Senhor Jesus, pessoas dentro da sua própria casa, querido, desculpa, mas eu não vejo cristianismo nenhum nisso, não vejo cristianismo nenhum nisso, eu não vejo cruz, não vejo preço de discipulado, não vejo preço de servir a Deus, não vejo preço nisso. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome sua cruz e siga-me. E o preço de nós servirmos a Deus, o preço de nós realmente, querido, estarmos ali no Evangelho, querido, o preço de nós ali abraçarmos essa causa, sabe? O preço de nós realmente servirmos a Deus, nós vemos nisso também. De nós, independente daquilo que vai nos acontecer, nós precisamos mostrar que nós queremos Deus, independente daquilo que está aí muitas vezes nos perseguindo, não pelo mundo, mas orando por esses, como Jesus diz, né? Mas olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está falando, querido, que por meio, sabe, ali dessa oração, ele está dizendo, eu oro por esses que são discípulos, que são seguidores, mas por aqueles que um dia irão aceitar esse Evangelho, irão aceitar essa palavra. Então Jesus está intercedendo por todos já que um dia entregariam a vida para si. Essa oração tem a mesma valia, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade, tem o mesmo sentido, a mesma intenção. Aqueles que um dia seriam discípulos do Senhor. Para quê, querido? Para que Jesus está fazendo essa oração? Olha só, eu estou buscando aqui o sentido dessas coisas aqui, dessa oração de Jesus Cristo, de João capítulo de número 17. Aqui agora eu estou no versículo 21. Eu vou estar, claro, compartilhando com você João capítulo de número 17 aqui, agora no versículo de número 21, ele diz assim, olha, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também sejam ou estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Você lembra quando eu estava tentando, ou buscando, ou ensinando a respeito da Trindade? Você lembra? E algumas pessoas, talvez, porque conosco participam pessoas que estão fazendo cursos de teologia, mas alguns também não estão fazendo curso, e algumas pessoas até comentam, né? Pastor, mas eu acredito que o Pai e o Filho são três em um, mas ao mesmo tempo eles são três. Irmãos, se você acredita dessa forma, você vai acreditar na palavra de Deus com a desavença muito grande, com um desacordo muito grande, você vai encontrar ali até mesmo desacertos na palavra pela forma que você está lendo, não porque há desacerto, mas pela forma que você está lendo a Bíblia. Então, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós, eu não sou um com os irmãos, mas nós nos tornamos um a partir do momento que nós cremos na mesma coisa, que nós cremos no mesmo Evangelho, que nós cremos na mesma doutrina, nós passamos a ser um e visto como um, tá bom? Nós falamos a respeito de unidade composta e unidade absoluta, falamos a respeito disso, né? Ensinamos aí sobre esse assunto também e
Nós cremos que a palavra do Senhor, nós cremos que a instrução, ela foi ministrada aos corações e, assim como nós falamos, a partir do momento que nós nos ajuntamos, nós passamos a ser um em Cristo. A partir do momento que nós nos ajuntamos, é intenção, né? Na mesma intenção ali, no mesmo sentido. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse versículo, encerrando esse comentário, esse versículo ele fala a respeito de unidade. Esse versículo fala a respeito de comunhão. Esse versículo fala a respeito de nós amarmos, nós enxergarmos da mesma forma. Nós enxergarmos, querido, esse evangelho, sabe? Da mesma forma e assim, nós vemos ali o Senhor Jesus como realmente, querido, alguém que pode realmente fazer alguma coisa para cada um de nós. Como alguém que pode realmente, querido, nos tirar do poço, do charco de lodo. Quando nós olhamos para tudo isso, querido, nós vemos um Senhor Jesus que pode nos tirar desse mundo. Ele quer nos tirar desse mundo. Jesus quer nos tirar desse mundo, amado. Jesus quer nos levar para a sua glória. Jesus falou a respeito de sinais, os finais dos tempos. Jesus falou a respeito de Ele, querido, vir um dia para aqueles que são seus. Jesus disse, olha, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus falou a respeito de tudo isso. Mas nós precisamos crer. Mas nós precisamos crer também que, embora nós sabemos que Ele vai vir buscar, irmãos, muitas dificuldades vão sobrevir para nós esses dias, muitas dificuldades vão aparecer, muitas dificuldades vão surgir tentando nos impedir de servir a Deus, tentando nos impedir de fazer a obra de Deus, tentando nos impedir, sabe, de permanecer diante do Senhor, tentando muitas vezes nos envergonhar para nos enfraquecer, tentando muitas vezes ali levar dificuldade para cada um de nós, sabe? E aí vai, e muitas coisas depois dessa também. Mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer, não há outra maneira de vencer o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos permanecer, nós precisamos prevalecer. Você é o meu convidado, tá bom? Para juntos nós estarmos nisso. 1000 vão cair do nosso lado, 10.000 vão cair à nossa direita, mas nós não seremos nem podemos ser atingidos, porque o Senhor é aquele que nos protege. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. De repente você se escandaliza com alguém que tropeça, de alguém que isso, de alguém que aquilo. Não se escandalize de alguém que tropeça, querido. Não se escandalize. Não. Nosso papel não é se escandalizar, é ajudar aqueles que tropeçam. A nossa intenção é colaborar, né? Nossa intenção ali é estender a mão para pessoas que muitas vezes tropeçam. Então, querido, para pessoas que muitas vezes têm dificuldade em caminhar ali com o Evangelho, ajude essas pessoas a serem salvas, ajude essas pessoas a vencer em nome de Jesus, tá bom? Em breve o Senhor Jesus virá. Ele diz que não tardará, não. E Ele vai entregar a cada um segundo a sua recompensa. Nós queremos ser recompensados pelo Senhor. Eu creio que vocês também querem ser recompensados pelo Senhor. Se você entregou um dia a tua vida para Jesus, ótimo, permaneça. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Jesus quer te salvar, quer tirar desse mundo pecador. Imagine você em um mundo santo, em um mundo livre, em um mundo onde não vai haver pecado, sabe? E mais, em um mundo onde não há dor, né? Em um mundo onde não haverá tristeza, um mundo onde não haverá aflição, né? Em um mundo ali onde só haverá amor. Só amor ali vai reinar. E eu tenho certeza que se nós permanecermos, nós vamos nos encontrar lá um dia. Eu quero te encontrar lá, quero te dar um abraço e dizer, olha, irmão, valeu a pena. Não falei que ia valer a pena? Tá? Então, eu tenho certeza que se nós permanecermos realmente aí em Cristo Jesus, as coisas vão ser melhores e eu tenho certeza que nós vamos ser recompensados por isso. Tá bom, querido? Deus abençoe, querido, grandemente sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com outras pessoas também. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like, se você não deixou aí o seu like, deixa o seu like aí em nome de Jesus, tá? Para que a gente possa ser abençoados aqui no nosso canal, tá bom? E eu quero agradecer a Deus, antes de encerrar, pela participação de alguns irmãos que participaram aqui conosco. Olha só, tem aqui a vida da... se você não deixou nenhum comentário, se você não deixou nenhum joinha nem nada, eu não consigo te ver aqui. Escreve pelo menos oi, eu consigo te ver aqui, tá? Então, Deus abençoe a Jéssica Triga, mas eu creio que quem está com
com o aparelho, com o celular da Jéssica, né, usando esse aparelho, é a Maria Antônia. Deus abençoe, Maria Antônia, um abraço para ti. Shalom também, a Kátia está conosco, juntamente com o Evandro. E mais algumas pessoas estão aqui, deixa eu ver. A Maria Antônia se manifestou aqui também, glória a Deus, vai voltar, graças a Deus. Então, das pessoas que se manifestaram, mais pessoas passaram aqui conosco, mas não se manifestaram, simplesmente assistiram, né, um trecho. Mas Deus abençoe, querido, sua vida em nome de Jesus, tá bom? Que a graça e a paz seja contigo. Hoje, isso, exatamente, hoje à noite nós estaremos aqui na casa do Pai, né? Pela causa do Pai, né? Estaremos aqui hoje à noite às 6:50, tá bom? Adorando ao Senhor, participando da ceia do Senhor. Vai ser uma honra, um prazer estar aqui juntamente contigo, tá bom, querido? Eu fico por aqui lembrando e relembrando, possivelmente não estaremos transmitindo esse culto, tá? Possivelmente não. Futuramente nós estaremos transmitindo pelo YouTube, nosso trabalho estará voltado aqui pelo YouTube, tá bom? Pelos nossos canais. Nesses dias estaremos colocando aí os links, tá bom? No nosso WhatsApp, você pode estar acompanhando, daí então você compartilha com outras pessoas, mas a fonte do nosso trabalho vai se centralizar aqui no YouTube. Você pode ver até o nosso próprio Facebook, nós bloqueamos nosso Facebook, vamos focar em específico o nosso trabalho aqui diretamente no nosso canal no YouTube, tá bom? Centralizando aí para não dispersar ali o nosso pensamento, tá? Então, hoje à noite, às 6:50, nosso culto aqui na igreja, tá bom? Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Zevaso, número 21, no bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba, Zona Norte. Estaremos aqui te esperando para te dar um abraço, cultuar ao Senhor juntamente conosco e, nesse domingo específico, ceia do Senhor, eu te espero. Shalom, graça e paz, Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo bíblico, até a nossa próxima escola bíblica no lar. Se Deus assim permitir, fica com Deus. Até lá.